are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes, eu vou dar início ao webinar sobre as novidades da versão 2015H. Uma das novidades que surgiu com esta versão foi a possibilidade de colocarmos hipóteses específicas para cargas de temperatura e retração no CIPCAD. Ou seja, na opção obra, dados de obra, em ações adicionais, para além das hipóteses de ações que poderíamos colocar anteriormente, temos agora a possibilidade de colocar a hipótese de temperatura ou retração. A forma de se criar essas cargas era exatamente a mesma forma como tínhamos colocação das supercargas ou de vento, em que selecionamos aqui uma carga adicional e criamos uma nova ação adicional. Neste caso T1, T2, enfim, com a referência que pretendermos, e na retração a mesma situação. Ou seja, para todos os efeitos, a partir deste path do H, é possível então definir hipóteses específicas para naturezas de carga, de temperatura e retração. Deste modo, o programa vai poder tratar vai tratar como tais naturezas nas combinações de ação, de acordo com a norma selecionada. Outra novidade que surge na versão 2015H será a possibilidade de colocarmos fatores redutores de inércia dos elementos de betão nas hipóteses sísmicas, ou seja, para uma obra com a norma REBAP, por exemplo, que nós ativamos aqui com a ação sísmica, em que vamos colocar aqui a ação sísmica segundo a RSA dinâmica. Temos então agora a possibilidade de alterar os fatores redutores de inércia, ou seja, determinadas normas ou algumas as normas já especificam fatores redutores de inércia dos elementos de betão para as hipóteses sísmicas, e o CIPCAD contempla-os quando se utilizam essas referidas normas. O que acontece é que a partir desta versão o utilizador pode definir fatores redutores de inércia dos elementos para as hipóteses sísmicas, independentemente da norma sísmica selecionada. Ou seja, quando nós vamos aqui à obra, dados de obra, aliás, aqui a entrada de vídeos. Obra, opções gerais. Temos aqui fatores redutores de inércia, ou seja, temos aqui a segunda norma, que é o que eu tenho escolhido neste momento para o Sisma RSA Dinâmica Portugal, em que temos aqui os fatores que estão todos a 1, ou seja, pilares, paredes, muros de betão, paredes resistentes de alvenaria, vigas e lajes. Para todos os efeitos, estes valores podem ser especificados pelo utilizador, ou então, caso voltemos aqui a dados de obra e se eu selecionar, por exemplo, o Sisma em vez da RSA dinâmica, selecionar segundo a norma o Eurocódigo, fazendo aceitar, voltando novamente à obra, opções gerais, fatores redutores de inércia, temos então aqui os fatores que vêm segundo a norma EN 198/2010. Novamente a mesma situação, estes valores são que vêm segundo a norma e o utilizador tem a possibilidade de poder alterar este fator. Isto foi então também uma das novidades que veio no patch H. Mudando aqui um pouco de programa, relativamente ao gerador de preços de reabilitação, ou seja, surgiu aqui uma nova opção. Eu vou aqui abrir o gerador de preços. Ou seja, surgiu aqui um módulo novo que vai permitir aos programas, neste caso que interagem com o gerador de preços, que são os programas pormenores construtivos, gerador de preços e Arquimedes, vai permitir que estes programas consigam gerar pormenores construtivos de reabilitação energética, neste caso adaptados à seleção de parâmetros realizada no gerador de preços. Para esta situação, reabilitação. Neste caso, consultando aqui o separador de pormenores construtivos, temos então aqui um novo separador, reabilitação energética. Por exemplo, parâmetros verticais, adição de isolamento térmico, e sistemas ETICS de isolamento pelo exterior de fachadas, e por exemplo aqui sistema ETICS pelo grupo Puma. Podemos então consultar. Isto será um pouco semelhante ao que acontece com os outros pormenores construtivos. Temos então aqui as vários separadores
aqui um diagrama sobre a execução, e à medida que vamos alterando qualquer um destes parâmetros, estas opções vão sendo repercutidas no próprio pormenor construtivo, da mesma forma que acontece quando nós estamos a consultar preços e temos todos estes separadores que podemos então fazer alteração. Ampliando a janela, temos então aqui a descrição da parede, que vai sendo atualizada, como tinha referido anteriormente, segundo aqueles parâmetros que podemos escolher atrás. Ou seja, por exemplo, nós temos neste caso uma malha de fibra de vidro. Se eu, por exemplo, alterar aqui de isolamento para panel de lã mineral, panel de lã mineral natural, sim, e ampliando novamente a janela, temos o pormenor alterado, e aqui com a alteração do material de isolamento. Estes pormenores podem ser, neste caso, quando nós estamos dentro do gerador de preços, podem ser depois exportados para DocX, ou RTF, ou PDF, ou então, por exemplo, se estivermos no programa Pormenores Construtivos, temos a possibilidade, para além de exportação de DXF, para além da exportação de RTF e DocX, como PDF, temos então também a possibilidade de exportar isto para DWG ou DXF. Ou seja, voltando aqui novamente à reabilitação energética, ao mesmo sistema que tínhamos visto anteriormente, temos então a possibilidade de exportar o pormenor para DXF ou DWG. Outra alteração que veio também para o gerador de preços é que foram a atualização de preços e produtos de alguns fabricantes, neste caso da Albe, da Ebara, Italcimento e a Roca, foram atualizados os preços e produtos, e incorporou-se também um novo fabricante, que é o C3 Systems, no gerador de preços. Então essa foi uma das alterações que surgiu com a versão 2015H. Relativamente ao Arquimedes e controle de obra, surgiu aqui uma opção nova, que é a possibilidade de se copiar preços adjudicados em comparativos de compras à estrutura de preços de referência de controle de obra. Ou seja, se na preparação do estudo do orçamento ou no reorçamento do mesmo, se for utilizado o módulo de gestão de compras, onde fazemos um comparativo de compras, temos a possibilidade de ir adjudicar os valores dos comparativos de compras à estrutura de preços de referência de controle de obra. Ou seja, esta opção é interessante, dado que em variadíssimas situações é necessário realizar um novo estudo ou reorçamentar o orçamento. Após ter realizado o estudo para apresentar uma proposta. Neste caso, como nós vamos poder consultar ou fazer um comparativo de compras, pedindo então vários valores às entidades, às empresas que comercializam determinados ou fornecem determinados serviços, ter a possibilidade então de passar para o orçamento de uma forma direta o valor que nos foi entregue e passar esse valor diretamente para o orçamento. Essa opção acaba por ser extremamente útil. Ou seja, os preços que se vão adjudicar no processo de compras devem substituir os estudados numa fase inicial. Ou seja, nós estaríamos a criar um orçamento com um determinado valor e depois, consultando o mercado, obtemos outros valores e podemos então atribuir esses valores que nos escolhemos no comparativo de compras diretamente ao orçamento. Essa opção é-nos permitida fazer agora a partir da versão 2015H. Por exemplo, aqui para uma situação temos aqui botão C2530 para um trabalho de lintel de fundação em betão armado. Tínhamos aqui previsto no nosso orçamento que o custo por metro cúbico de betão C2530 seria 65 euros.
Neste caso, se tivéssemos então criado um comparativo de compras, poderíamos fazer este processo que irei mostrar a seguir. Ou seja, primeiro de tudo, aqui na janela Control Dobra, nós vimos aqui a configuração e temos então aqui esta opção nova que é copiar preços adjudicados à estrutura de referência. Ou seja, poderemos aqui selecionar esta opção e fazer aceitar. Neste caso, o que é que acontece? Surge uma janela onde diz foi alterada a configuração de controle de obra para que se copiem os preços dos fornecimentos adjudicados à estrutura de preços de referência. Neste caso, o que vai acontecer? Se nós já tivéssemos vários comparativos de compra em que tivéssemos adjudicado ou confirmado ou feito um contrato com um determinado fabricante, o programa então agora vai copiar os valores, novos valores para determinados trabalhos ou materiais por cima destes valores de estudo que nós tínhamos aqui. Ou seja, vou copiar estes preços que temos aqui, mas relativamente aqui ao botão ainda não tinha criado esta alteração. Vou demonstrar agora a seguir. Ou seja, nós aqui em controle de obra, em gestão de compras, se fôssemos aqui aos comparativos de compras, tínhamos aqui uma situação em que tenho um comparativo de compras relativamente a botões. Por exemplo, nós temos aqui um valor de 58, um valor de 55, acaba por ser mais barato. Se eu contratasse este trabalho, okay, que diz respeito, neste caso, a ser 2530, aqui na própria janela de comparativos de compras temos a possibilidade também de ativar ou desativar, assim como tínhamos no controle de obra configurações, a opção de copiar preços adjudicados à estrutura de referência. Ou seja, eu aceitando então este fornecedor e copiando, o programa automaticamente vai-me copiar este preço e vai-me substituir aquele valor que tinha ali de 65 para 55. Ou seja, para todos os efeitos, lá está, ao selecionarmos esta opção, cada vez que se adjudica um preço de um fornecimento a um fornecedor, num comparativo de compras, este preço será copiado para a estrutura de preços de referência do recurso, que representa o fornecimento, ou seja, nós adjudicamos aquele valor e o programa tem esta possibilidade, caso o utilizador ative, de copiar este valor diretamente para o orçamento. Para todos os efeitos, os preços estudados, era que tinha referido anteriormente, vão ser substituídos pelos preços adjudicados nos comparativos de compras na estrutura de preços de referência para o controle de obra. Este é um processo que nos permite, agora a partir da versão 2015H, o Arquimedes Controle de Obra nos permite fazer. Outra opção que surge também na versão 2015H é incluir um novo fornecedor num comparativo de compras existente. Ou seja, a partir deste patch H, o Arquimedes permite adicionar a um comparativo, permite adicionar novos fornecedores a um comparativo de compras que não tinham sido previstos inicialmente no grupo de compras, quando este comparativo ainda não possui contratados todos os seus fornecimentos. Ou seja, se eu voltar novamente aqui à gestão de compras, controle de obra gestão de compras, e tínhamos aqui comparativos de compras, para um relativo, para um determinado comparativo de compras, surge então uma possibilidade nova de adicionar um novo elemento, ou seja, eu tinha criado um comparativo de compras com estes 4 fornecedores, caso me tivesse esquecido de um fornecedor, eu ao clicar aqui mais temos agora a possibilidade de acrescentar um novo a qualquer altura. Isto é uma das opções que surge na versão no patch H. Neste caso será selecionar um fornecedor e fazer aceitar e ele será incluído aqui na lista de fornecedores. Perdão. Outra opção que surge nova no programa é a possibilidade de se criar faturas emitidas a partir de autos encerrados. Ou seja, vou aqui cancelar. Ou seja, aqui na janela edição de documentos, faturas emitidas, temos agora a possibilidade de criar uma fatura importando um auto encerrado. Ou seja, neste caso surge esta opção nova em que, caso no orçamento tenha um auto encerrado, nós poderemos selecionar este auto
para criar então uma fatura. Ou seja, neste caso eu tenho o auto número 1, que era o único auto que eu tinha aqui criado para este orçamento, faremos aceitar e estamos a criar então aqui uma fatura baseado num auto encerrado. Neste caso, faremos aceitar, tínhamos então, por exemplo, aqui na listagem, aqui controle de obra, faturas emitidas, temos então aqui o referente ao que vem no auto número 1, perdão, o auto número 1. Outra novidade que surge também no Arquimedes, que no PADS-H, que é a possibilidade de se visualizar materiais por receber e estoque. Ou seja, após se criar contratos, com a opção gerar contratos, que temos aqui no controle de obra, ou então também após se criar pedidos gerais, neste caso simulando contratos a partir da opção pedidos. Ou seja, o que vai acontecer é que na nova janela de materiais por receber e stock vai ser apresentada uma lista dos recursos unitários, tipo material ou artigos simples com as quantidades contratadas ou pedidas, as quantidades em guias e as quantidades pendentes de receber. Ou seja, nós vamos ter então aqui a possibilidade de podermos então visualizar todas estas opções na janela então materiais por receber e stock. Ou seja, aqui vamos aqui. Peço desculpa aqui. Só um segundinho. Está a faltar aqui uma coisa. Aqui. Peço desculpa. Materiais por receber e stock. Ou seja, temos então agora a possibilidade de poder então visualizar o que é que nós temos para determinados materiais, o que é que está contratado, o que está em guias, o que está por receber em imputações e em stock. Ou seja, se for criada também uma guia ou se for importado um recurso diretamente, sem estar na estrutura de preços de referência, este já não vai aparecer na lista de recursos. Para todos os efeitos, temos então aqui uma possibilidade, uma opção de podermos gerir o que é que está contratado, o que é que está em guias, o que é que falta receber, o que é que está imputado e o que é que temos em stock, efetivamente. Ou seja, relembrando novamente, controle de obra, ver materiais por receber e stock. Outra situação, mas isso já tinha também referido anteriormente, de referir que na gestão dos pormenores construtivos, aqueles pormenores construtivos de reabilitação que tinha mostrado anteriormente, estarão também aqui porque vêm agregados aos preços compostos que nós importamos do gerador de preços, ou seja, estando no gerador de preços está então também presente nos outros programas, pormenores construtivos, Arquimedes, gerador de orçamentos, etc. Vou aqui encerrar o CIPCAD. Vou abrir aqui o CIP 3D. Bom, no CIP 3D também surge aqui umas novidades, que é a possibilidade de podermos também, da mesma forma que acontece no CIPCAD, de criar hipóteses específicas para cargas de temperatura e retração, ou seja, da mesma forma, em obra ações adicionais, temos então a possibilidade de colocar ações
diferenciadas de temperatura e de retração, que se cria exatamente da mesma forma que demonstrei no CIPCAD. Outra novidade que vem também no patch-H será a otimização da malha de discretização das placas. Ou seja, a partir deste patch é gerada uma discretização mais homogénea dos elementos finitos. Ou seja, o objetivo aqui para todos os efeitos, é minimizar os gradientes de tensão entre os elementos finitos da discretização. Ou seja, outra malha que aparecia na versão anterior aqui à H era uma malha de triângulos e continua a ser aqui com esta atualização, mas era uma malha de triângulos sempre com a mesma dimensão, à medida, apenas quando nós chegamos ao limite da placa, o programa iria fazer então ali a homogenização com o limite. Neste caso, o programa vai adaptando a malha aos próprios dados introduzidos, um pouco à semelhança, digamos assim, com a malha de elementos finitos dos muros de botão armado do CIPCAD. Isto permite ter uma malha muito mais otimizada e, para além disso, há a possibilidade de o programa adaptar automaticamente a malha às geometrias das cargas que nós formos introduzidos. Por exemplo, eu tenho aqui uma obra que está calculada, uma obra normal, são 4 placas, e nós podemos ver que já a discretização dos triângulos é um pouco diferente do que nós tínhamos na versão anterior, que os outros seria tudo, os triângulos todos sempre com a mesma dimensão e com a dimensão que nós tínhamos dado de valor na discretização da placa. Aqui o programa livremente vai traçando a malha de elementos finitos. Isto permite, ou seja, estando a malha entre aspas mais inteligente, digamos assim, permite-me, por exemplo, se eu introduzir uma carga superficial que não esteja num pano, numa placa, que não seja na dimensão da placa inteira, na outra versão eu teria que dividir essa placa para o programa poder contabilizar a carga colocada na placa de forma errada. Neste caso isso já não será necessário, por exemplo, se eu introduzir uma carga superficial, e ao introduzir uma carga superficial depois o programa vai-me criar uma placa, porque nós não podemos ter uma carga superficial sem uma placa, desculpa, um pano, nós não podemos ter uma carga superficial que não esteja totalmente incluída dentro de um pano. Eu vou criar logo a carga superficial, por exemplo, e ao mesmo tempo o programa vai-me criar um pano, ou seja, vou colocar aqui uma carga sobrecarga de 5, por exemplo, e vou criar um pano associado à nova carga superficial, vou dizer que sim. Temos então uma distribuição neste sentido. Se eu voltar a calcular esta obra, o programa então vai fazer um novo cálculo, vai calcular novamente a obra, vai-me mostrar agora a discretização. Nós podemos ver que temos aqui já com stabilização. Podemos ver aqui que temos uma adaptação da malha ao próprio pano de carga. Ou seja, não houve a necessidade de fazer uma divisão deste pano, desta placa, para poder contabilizar corretamente as cargas que estão no pano. Bom, esta será então uma das novidades que surge então no CIP 3D para a versão 2015H. Bom, outra atualização, outra novidade que surge na versão 2015H, eu vou aqui encerrar. Vou abrir novamente o CIPCAD. Neste caso a novidade acaba por ser relativamente aos desenhos das lajes pós-tensionadas.
Vou aqui abrir uma obra com lajes pós-tensionadas. Neste caso, quando nós acedemos então aos desenhos da obra e editamos os desenhos da obra, surgem então estas novas opções que foram implementadas. Neste caso, a separação entre linhas de referência, ou seja, temos a possibilidade de especificar qual a sua separação, cotas de máximos e mínimos, ou seja, é possível ativar a visualização das cotas dos pontos máximos e mínimos do traçado. Temos também as cotas de pontos de inflexão. Novamente é a possibilidade de ativar a visualização ou não das cotas dos pontos de inflexão. Tabela de cabos, ou seja, para todos os efeitos o programa vai incluir nos desenhos uma tabela onde se indica o significado dos símbolos que foram utilizados no traçado em planta dos cabos. Tabela de símbolos, mesma situação. Aliás, peço desculpa, tabela de cabos, o programa vai desenhar uma tabela com característica dos cabos e sim, na tabela de símbolos o programa vai gerar uma tabela onde se vai indicar o significado dos símbolos que foram utilizados no traçado. Sim, agora sim é que está bem. E tabela de ordem de tensionamento, novamente a mesma situação, o programa ativando esta opção vai incluir uma tabela onde se indicam as referências de cada ordem de tensionamento. Ou seja, se eu aceitar este desenho com estas características todas, o programa vai-me gerar os desenhos com as respectivas opções que eu deixei ativadas. Ainda vai aqui desenhar um bocadinho. Bom, o programa agora vai desenhar e que nós temos então o desenho, então com as referências ativas que deixamos ativadas por defeito e quadro, tabela de cabos, os símbolos e a ordem de tensionamento. Voltando novamente aqui, temos então depois o respectivo quadro anteriormente. Bom, vou só fazer aqui uma pequena nota. Voltando aqui ao sítio 3D. Só quero deixar aqui uma pequena nota. Que é, para além do programa fazer a discretização da malha, desta forma, agora a partir da versão 2015H, continuamos com a mesma possibilidade de introdução da opção da discretização, ou seja, o que existia anteriormente na placa. Ou seja, na placa de discretização temos a possibilidade de definir o tamanho máximo dos lados de um triângulo. Esta opção mantém-se a mesma relativamente ao que existia no patch anterior. Temos a possibilidade de definir o tamanho máximo dos lados de um triângulo, o tamanho máximo, e a partir daí o programa vai adaptando a malha tendo em conta também este valor que nós introduzimos. Bom, e relativamente às opções que surgiram na versão 2015H, para o CIP-CAD, CIP 3D
gerador de preços e Arquimedes serão estas. Sendo assim, eu dou por terminada esta webinar.